Boa noite, o Jornal Band Minas desta quarta-feira, 12 de dezembro, começa com esta imagem belíssima de um dos cartões postais de Belo Horizonte. A Alameda Travessia, na Praça da Liberdade, BH, que hoje completa 115 anos. E não faltaram comemorações neste dia. No Parabéns, 6.000 pedaços de bolo foram distribuídos em 4 pontos da capital. Na saída do restaurante popular do Hipercentro de Belo Horizonte, os usuários receberam os pedaços de bolo em comemoração aos 115 anos da capital mineira. Além de ter acesso à alimentação por apenas R$ 2, quem passou pelo local recebeu o cupcake. O pessoal fica mais alegre, né? Com fraternização. Muito bom, demais. Isso aqui eu vou levar para minha neta, de 6 anos. De acordo com o coordenador do projeto, Tadeu Novaes, a ideia caiu rapidamente no gosto da população. Chega em outubro, a população já começa a perguntar se vai haver o bolo. Então já caiu, é uma tradição na cidade, já caiu no gosto popular. E 12 anos consecutivos a gente está aí. O Grupo Bandeirantes de Comunicação também participou das comemorações. Dezenas de ouvintes da Rádio Band News FM acompanharam a programação da rádio. Uma oportunidade de conhecer de perto o trabalho apresentado todos os dias. Há um bom tempo que eu venho caminhando e sendo fiel também a programação. Está sendo um prazer imenso, né? Normalmente a gente fica dentro do veículo, que é a oportunidade que a gente tem de deslocamento, esse trânsito intenso. Então, para mim, está sendo algo novo e diferente, e é bom. Para o chefe de redação da Band News FM Belo Horizonte, Luiz Fernando Rocha, o projeto consolida a capital mineira como uma das principais praças da rede. Isso mostra que a Band News FM está com a intenção de transformar o ano que vem aqui em Belo Horizonte, de fazer de Belo Horizonte ano que vem a cidade sede da Band News FM. No aniversário de 115 anos da capital mineira, a Band News FM Belo Horizonte transmite o noticiário local ao vivo, direto da Praça da Liberdade, com a presença de colunistas, especialistas e do âncora Ricardo Boechat. O jornalista que ancora o Jornal da Band e o noticiário da manhã da rádio comemorou a troca de experiências com os ouvintes. A Rádio Band News FM não é uma rádio para as pessoas ouvirem, é uma rádio para elas se fazerem ouvir. E a presença maciça dos belo-horizontinos aqui mostra que é exatamente essa a nossa relação. Está presa a quadrilha que fraudava vestibulares de medicina de instituições de ensino superior em todo o país, inclusive aqui em Minas Gerais. No estado, são cumpridos 18 mandados de busca, 7 de prisão preventiva e 11 de prisão temporária em Belo Horizonte, Itajubá, Manhuaçu, Itapajipe, Uberlândia, Governador Valadares, Oliveira, Iturama, Manhumirim, Uberaba e Araguari. Além de Minas, a Operação Calouro cumpre 70 mandados de prisão em outros 9 estados, além do Distrito Federal. Os fraudadores falsificavam documentos, produziam e distribuíam gabaritos aos alunos através de meios eletrônicos. Uma mensagem de celular recebida por um dos candidatos com as respostas das questões comprova a fraude. Os alunos de medicina chegavam a pagar R$80 mil para receber o gabarito das provas. Polícia Federal informou que vai avisar as faculdades para que os universitários que fraudaram as provas do vestibular sejam expulsos. E o esquema funcionava de uma forma tão articulada que no Triângulo Mineiro os fraudadores de vestibular agiam diferente. Com documentos falsos, eles faziam as provas no lugar dos candidatos. Acompanhe o que diz o delegado. As investigações são da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo e aponto aí para uma quadrilha de atuação em âmbito nacional e, consequentemente, aqui também na nossa região. E era uma quadrilha bastante especializada. Nela, as pessoas tinham papéis bem definidos e o papel desempenhado pelas pessoas identificadas e presas aqui na nossa região é aquela de realizar a prova. São pessoas com capacidade intelectual para passar no vestibular, mas que usam dessa capacidade para fazer a prova para terceiros. Então, eram chamados pilotos que realizavam a prova com documento falso, se fazendo passar pelo candidato que pagava pelo serviço, ou eram pessoas que realizavam a prova, passavam um gabarito para um outro membro do bando, que passava essas questões para um terceiro que ficava na sala de aula para poder ser aprovado. E ainda não há data definida para a chegada no Brasil do corpo da estudante mineira Nicole Vettori, que morreu no Canadá durante um intercâmbio. A jovem de 17 anos estava fora do país há 3 meses. Os pais dela moravam em Varginha. Nicole Vettori tinha 17 anos, morava há 3 meses na cidade de Okotoks, no Canadá, onde fazia um intercâmbio.
Esta é a casa da família de Nicole no Brasil. Segundo informações de parentes e amigos, a jovem estava gripada, mas ainda não se sabe o que causou a morte dela. A adolescente morreu em uma cidade próxima de onde morava. Ninguém da família quis se pronunciar sobre o assunto. A casa da adolescente permaneceu o tempo todo fechada. Apenas um amigo esteve no local. Na escola onde a adolescente estudava antes de ir para o exterior, a direção e os colegas também não quiseram falar a pedido da família. O Itamaraty ainda não confirmou a causa da morte. O jogador do Cruzeiro, Anselmo Ramon, que deveria prestar depoimento hoje de manhã sobre a morte de um ciclista na Bahia, ainda não apareceu. No último sábado, o atleta atropelou 2 ciclistas e matou um deles numa estrada da região metropolitana de Salvador. 5 testemunhas já prestaram depoimento. De acordo com Edinaldo de Souza, de 48 anos, ele e o amigo estavam parados na rodovia para descansar quando foram atingidos. O jogador estaria em alta velocidade. Na hora do atendimento, ou melhor, na hora do acidente, Anselmo Ramon não apresentou a carteira de habilitação. A suspeita é que ele tenha dormido no volante. Fiscais do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas, o DR, fazem hoje uma operação na capital. A fiscalização teve início às 6 da manhã no terminal rodoviário. O objetivo é verificar as condições dos veículos, como parte mecânica, elétrica e condições de higiene. A ação também acontece em outros 40 locais no estado. Se comprovada irregularidade no veículo, ele é retirado de circulação e a empresa é multada. A previsão é que sejam vistoriados 800 veículos nos 40 pontos de Minas. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar um crime ontem na região da Pampulha. Uma família que voltava de um shopping foi alvo de bandidos. Contra eles foram disparados mais de 10 tiros. O motorista morreu no local. O filho não descarta que o crime pode ter ocorrido por conta de uma briga de trânsito. O crime foi nesta rua do bairro Trevo, região da Pampulha, em Belo Horizonte. As cápsulas ficaram espalhadas pelo local. A perícia compareceu juntamente com os policiais do Departamento de Homicídios para colher informações e dar início às investigações. O carro da família foi seguido por um carro preto até na porta da casa onde eles moram. Os autores efetuaram vários disparos. Herbert Luiz Borges, de 40 anos, engenheiro, morreu dentro do carro. A esposa e o filho de 8 anos foram socorridos. A polícia descartou a tentativa de assalto. Pela quantidade de tiros que foram disparados, eles trabalham com a possibilidade de execução. O que nós podemos já de imediato descartar é ocorrências ligadas a roubo, né? Contra patrimônio. Nada foi levado. Então, o que nos traz a convicção de que existe uma outra motivação para o crime. O filho do engenheiro, com as roupas sujas de sangue e ainda muito assustado, contou como tudo aconteceu. Meu pai tirou o pé do freio e sem querer esbarrou num cara. O cara desceu xingando meu pai, teve uma troca de bate-boca, o cara entrou, não durou 1 minuto. O cara entrou no carro e foi embora. Quando chegou aqui em casa, meu pai para o carro. Vem um carro logo em seguida, para o carro atrás do meu pai e dispara uns 10, 20 tiros nele. O avô do garoto e pai do motorista ficou abalado ao ver o filho morto dentro do carro. Ele me disse que dias antes teve um mau pressentimento com o filho. Você fica aí, eu vou lá para o hospital. Oh, meu Deus do céu. Calma, Deus sabe. A Polícia Civil informou que investiga se há ligação entre o crime e a função de uma das vítimas. Angélica Mara da Silva é funcionária administrativa do Detran. Ela levou um tiro de raspão na cabeça, está em observação e consciente. O filho dela, Carlos Augusto Borges, de 7 anos, levou um tiro no tórax, que atingiu parte do pulmão. Ele está no CTI. Você vai ver a seguir que chega a 12 o número de cidades mineiras em estado de emergência por conta da chuva. E um pouco do turismo da cidade de Lambari. Vamos ver imagens ao vivo do trânsito da Praça da Liberdade para quem vai para Savassi. É bem movimentado neste momento e ao fundo está a Biblioteca Pública, um projeto de Oscar Niemeyer. Agora são 7 horas em ponto, nós voltamos já já. Jornal Band.